Como eu falei no último podcast, né, eu me converti com 14 anos de idade, tive aquela experiência com o Espírito Santo, né, uma experiência de arrebatamento de sentidos mesmo, que era algo que eu não acreditava. Na verdade, para mim era as coisas espirituais eram inexplicáveis, são inexplicáveis. É, era algo que talvez a ciência, pelo menos da minha cabeça, talvez a ciência tinha como comprovar tudo aquilo. Então eu acreditava que era tudo menos Deus. Quando eu tive essa experiência do batismo com o Espírito Santo, ali começou um desejo de evangelizar, de anunciar para as pessoas. Na verdade, eu não sabia que aquilo era um desejo inconsciente de anunciar para as pessoas. Mas eu queria anunciar aquilo, a experiência que eu tinha vivido, e queria falar para as pessoas que Jesus é real, que ele existe, né? Daí eu passei um tempo na igreja ali servindo, a igreja que eu fazia parte, eles treinavam os jovens e nos levantava muito cedo para o ministério. Tinham jovens lá com 14, 15 anos de idade que já eram diáconos da igreja, porque eles preparavam muito, né? O ministério que eu fazia parte na época, eles preparavam os jovens já para estar no altar, para pregar. Claro, não era algo assim, a pessoa se converteu, amanhã já está pregando. Então, eles tinham toda uma preparação, um discipulado, né? E eu passei por essa fase. Eu não tinha vontade nenhuma de ser missionário. Eu o topo da igreja que eu fazia parte, né, era chegar ao apostolado. Eu não entendia que o chamado apostólico é exatamente esse chamado de comissão, ser comissionado, de ir para fora, né, de sair de dentro da igreja para poder fazer os trabalhos fora, de evangelização, de anunciar as boas novas, de e fortalecer um grupo, uma igreja, pastores. Eu não tinha noção desse chamado apostólico. Para mim, como novo convertido, o chamado apostólico era uma autoridade espiritual maior dentro da igreja, mas eu não entendia essa profundidade. Até que um dia eu tinha conseguido o meu primeiro emprego, eu estava lutando muito para conseguir o meu primeiro emprego, né? Eu tinha uns 18 anos de idade na época, e eu lembro que quando eu consegui meu primeiro emprego numa multinacional, Deus fez coisas tremendas, inclusive, nessa multinacional, porque de um simples empregado, né, eu passei a ser praticamente íntimo da dona da franquia. E a dona da franquia, ela era católica, carismática, e Deus começou a me usar para evangelizá-la na palavra, para que ela pudesse entender a palavra. Ali que eu estava tudo muito bem, eu sempre digo para as pessoas o seguinte, que Deus não chama desocupados, né? A gente vai ver na Bíblia que alguém estava fazendo alguma coisa. Os discípulos, cada um estava na sua função ali quando Jesus chamou eles, né? E era o meu primeiro emprego, era o meu sonho ter o meu primeiro emprego, minha carteira assinada, né? Mas ali no ápice do que eu estava vivendo, tendo a minha independência financeira na época, comprando as minhas coisas, foi naquele momento que o Senhor começou a me dirigir para o campo missionário. Isso para que eu pudesse ir passar muito tempo no campo. Um tempo antes eu tinha ido, eu não tinha entendimento que era missão aquilo, mas a primeira cidade que eu fui foi para Cacimba de Dentro, na Paraíba. Eu era um pouco mais novo, né? E na época eu não trabalhava, eu só servia na igreja, eu era um adolescente. E eu fui para pregar 3 dias nessa cidade de Cacimba de Dentro, fui para pregar numa conferência de jovens. Uma igreja que era uma igreja tradicional, né? A igreja, eles não acreditavam nos dons e tal. Resumindo, ali foi o meu primeiro campo missionário, mas eu não tinha entendimento que aquilo era missão. Para mim, eu estava lá para servir a Deus, né? Não tinha esse entendimento ainda do que era missões. A minha igreja não ensinava sobre isso, né? E ali foi o primeiro campo, mas depois que eu consegui o meu primeiro emprego, aí foi quando Deus me levou para a cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará, que até então era uma das cidades mais idólatras do Brasil, e nós chegamos lá com um movimento chamado Visitação de Deus, aonde realmente aconteceu um grande avivamento no ano de 2010.
ali em Juazeiro do Norte, no Ceará. Mas você foi em Juazeiro como missionário, mas alguém te ungiu, te separou, agora ele falou, você vai ser missionário. Você já tinha entendimento que eram as missões quando você foi para Juazeiro, mas quem Uhum. te enviou? Ou você foi por conta própria e falou, vou fazer missões? Nessa época eu já tinha sido consagrado a missionário numa igreja batista, que depois que eu tinha saído desse ministério, né, que eu fazia parte, que eu me converti, eu fui servir muitos anos nessa igreja batista. Nessa igreja batista, eles começavam, primeiro eu fui para Juazeiro do Norte, né? Fui consagrado a missionário e eles me enviaram, me liberaram para Juazeiro do Norte. Quando eu voltei de Juazeiro do Norte, porque lá eu passei 10 anos, mas nesse período do tempo que eu estava lá, eu voltei para Recife, que é minha cidade natal, e lá a minha igreja começou a me enviar para alguns estados, como para Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que era onde tinha as filiais das nossas igrejas, né? E lá eu ia para levar fundamentos, para fortalecer os pastores, para fortalecer a igreja, trabalhar nessa questão de auxílio no discipulado dos irmãos, levar a igreja a evangelizar. Eu levo treinamentos, desde aquela época que eu levo treinamento para as igrejas. Né? O treinamento eu aprendi na visitação de Deus, como curar enfermos e expulsar demônios à luz da Bíblia. E aí nós levamos esse método para a igreja, e aí nós saímos para as ruas com a igreja, né? E só que para eu chegar até Juazeiro do Norte aconteceram muitas coisas. Eu estava no meu primeiro emprego, me colocaram lá no meu emprego me colocaram no grupo de WhatsApp de WhatsApp não, de MSN na época, não existia o WhatsApp, né? E me colocaram para pregar nesse grupo, me puseram para pregar e eu tinha que pregar digitando. Eu lembro que eu preguei sobre o Vale de Ossos Secos. E depois que eu preguei, digitando ali, era tudo muito rápido, né? A gente não tinha essa tecnologia toda de mandar áudio na época. Uma jovenzinha de Juazeiro do Norte falou comigo no privado e começou a profetizar para mim. E aí ela falou desse grupo chamado Visitação de Deus, que foi o período que marcou a minha vida, né? A Visitação de Deus. Eu não imaginava o que era a Visitação de Deus, grupo de São Paulo que estava em Juazeiro do Norte, um grupo liderado por um pastor, fundador do Vale da Bênção, nem imaginava, não sabia nem o que era Vale da Bênção. E aí, quando ela falou assim, você tem desejo de ser missionário aqui? Eu falei, olha, se Deus me mandar, eu sempre tive muita sede de agradar a Deus e de fazer a vontade de Deus. Quando ela falou, eu entrei em conflitos. Eu acho que a maioria dos missionários ou uma pessoa que recebe um chamado para o campo, ela começa a entrar em conflitos porque entra no quesito a parte financeira, família, amigos, seu conforto, sua casa, né? Quando Deus falou comigo, eu tive um sonho. Nesse sonho eu via um chafariz, né? Que a água ela sai de baixo para cima e eu via brotando de Juazeiro do Norte. Eu nem sabia como era Juazeiro do Norte. E essa água, ela brotava para o Brasil inteiro. E aí foi quando eu entendi. Aí nisso houve todo o processo de pedir a liberação da minha igreja, a bênção do meu pastor, e debaixo de uma cobertura espiritual que é muito importante, né? É, daí eles liberaram e eu fui sem conhecer ninguém. Chegando lá, eu cheguei exatamente num período que a gente chamava de impacto bíblico. Tinham mais de 700 missionários do Brasil inteiro nessa semana de impacto bíblico. E foi um avivamento em Juazeiro do Norte, porque nós passamos em. Não tem como, acho que foram mais de 10 mil casas, muito mais, indo de dois em dois, como na grande comissão, curando os enfermos e expulsando os demônios, de casa em casa. E o evangelho começou a ser semeado naquela cidade, né? Então essa foi a experiência de como a minha igreja me liberou, né, para poder chegar até lá. Interessante que foi nessa época que você conheceu o pastor Jonathan, que Isso. O Vale da Bênção, eu imagino que nessa época, tem o quê? 20 anos desse aí que aconteceu? Foi em 2010. Em 2010, então dá o quê? 15 anos? Uns 15 anos, isso. 15 anos.
já estava estabelecido, já estava construindo. Não sei se o pastor Jonathan falou, o que levou ele tá lá aqui no Vale da Benção, na cidade de Araçariguama, tudo montado e querer fazer missões lá em Juazeiro, lá no Nordeste, um lugar bem difícil. Ele falou porque o que levou isso? Ele sempre conta essa história, né? Todo missionário vai com a direção de Deus, né? A missão verdadeira é quando a gente vai realmente por uma direção do Espírito de Deus. Se você for por conta própria, você vai ser simplesmente um turista ali. Eu sempre digo para as pessoas o seguinte: quem vai para a missão sem estar cheio do Espírito Santo, você vai como turista, você não vai como um missionário, você está indo como turista. Quando você vai cheio do Espírito Santo para aquele propósito, para aquele envio do Senhor, aí você está indo realmente com uma unção apostólica, como missionário, para levar fundamentos, manifestar o reino de Deus. Ele conta que a visitação de Deus não começou em Juazeiro do Norte, começou no sudeste do Brasil. Não vou me lembrar especificamente a cidade. Eu sei que eles foram para Cornélio Procópio, Maringá, e uma dessas duas cidades, eu acredito que ele, quando ele vier de novo aqui, ele vai contar melhor o propósito da visitação de Deus. Ele conta que houve um avivamento muito grande, inclusive de igrejas tradicionais. Houve um episódio que eles contam, a pastora Elaine, ela até conta isso, que o trabalho da visitação de Deus é um trabalho de muita oração, é um trabalho pentecostal, que leva a pessoa, mobiliza as igrejas a orar muito pela cidade, pelo avivamento da cidade. E aí tem uma história que eles contam que tinha um pastor de uma certa igreja tradicional que é praticamente cessacionista, não cria nos dons e tal. E ele liberou a igreja porque eles iriam fazer uma vigília em outro lugar, mas parece que o local não estava liberado. E resumindo, o pastor dessa igreja liberou o espaço da igreja para eles fazerem uma vigília, porque a visitação de Deus fica durante meses ali trabalhando com as igrejas e com a cidade, trabalhando com a questão espiritual da cidade, batalha espiritual, oração, abertura de portais, para que o evangelho consiga realmente chegar no máximo de pessoas naquela cidade e as igrejas possam crescer. Então é feito um mapeamento espiritual, um trabalho muito espiritual. Resumindo, eles foram para essa igreja fazer uma vigília e o poder de Deus foi tão forte que o pastor foi batizado com o Espírito Santo. E ele ficou muito preocupado. E agora o que é que eu vou fazer? E a pastora Elaine diz: agora você vai ter que sair dessa igreja. Que não dava realmente para ficar, né? Mas surgiu no Sudeste. O pastor Jonathan ele contou esses dias, a gente foi na casa dele fazer como é que se diz o nome? A gente foi fazer uma célula de oração na casa dele. E ele contando, né, ele sempre repete essa história assim para a gente poder lembrar e entender qual é a visão. Que ele estava na casa dele e ele estava saindo para pregar num culto. E quem chegou na frente da casa dele, eu não sei se você conhece, o profeta Mike Shea, do Ministério Casa de Davi. E ele chegou junto com os irmãos, ele entrou sozinho na casa do pastor Jonathan, o pastor Jonathan recebeu ele, estava com um pouco de pressa. E os irmãos estavam dentro do carro, estavam embriagados no espírito. E o pastor Jonathan, ele perguntou: por que os irmãos não sobem? Ah, eles estão bêbados. Ele falou assim, né? E o pastor Jonathan não entendia muito dessa questão, mas o Mike Shea profetizou para ele sobre o Nordeste do Brasil. E aí ele entendeu que era o tempo dele entregar o Vale da Bênção no sentido de não é deixar o vale, mas entregar no sentido administração. De deixar um tempo para que Deus pudesse usá-lo no sertão do Nordeste brasileiro, né? O sertão do Nordeste brasileiro é conhecido como a África brasileira. É um lugar onde muitas igrejas, pelo menos em 2010, muitas igrejas não tinham conhecimento da profundidade da questão cultural e espiritual do sertão nordestino. Então, o pastor Jonathan, quando foi para lá, primeiro foi com alguns irmãos para entender, né, como que funcionava, porque até então ele não tinha ido lá. Quando ele entendeu e viu a necessidade
do sertão nordestino, da evangelização do sertão nordestino. Aí ele começou a convocar alguns irmãos. Daí, esses irmãos que estavam aqui no Sudeste já em um trabalho, foram convocados, e se eu não me engano, esses irmãos foram de ônibus até lá. Foi daí que começou um trabalho. Aí é estabelecido uma base missionária, uma sala de oração 24 horas na cidade, e aí nós vamos trabalhando primeiro com os pastores da cidade. Ajuntamento de pastores, lava-pés, perdão, né? Um pastor pedindo perdão para o outro, que às vezes acontece muito essas questões de divisões e tal. E nós vamos fazendo um mapeamento na cidade, orando na cidade. Então foi esse processo até ele chegar no sertão. E aí o sertão praticamente inteiro começou a ser alcançado, porque através da visitação de Deus surgiu um movimento nacional de evangelização do sertão nordestino, e esse movimento começou a levar, a mobilizar igrejas no Brasil inteiro a fazerem grupos, caravanas, para evangelizar todo o território do sertão, que abrange vários estados, né? Como Pernambuco, Bahia, Alagoas, Nove Piauí. estados do Nordeste e até Minas Gerais tem um sertão também. Exatamente. O de Minas não é sertão nordestino, né? Já é Sudeste. É. Mas é que emenda ali Bahia e Minas tem um sertão quase grudado. Né? Isso, exatamente. Mas você sabia que, pastor, que eu fiz a obra lá no sertão do Pernambuco. Eu fiquei alguns anos, não muitos anos, mas na cidade de Tupanatinga. Conheço. Conhece? Tupanatinga. Minha terra, não é Pernambuco? Ah, Pernambuco. Perto de Arco Verde. Arco Verde. E quando eu ia de Tupanatinga para Arco Verde, porque eu ia tirar o dinheiro que a igreja mandava, porque nós estávamos construindo, é mais ou menos 1 hora de Tupanatinga a Arco Verde. E nas cidades, igual Tupanatinga tinha 20 mil habitantes naquela época, tem uma assembleia, uma batista, às vezes no máximo 3 igrejas, mas sem muita influência na cidade. Mas eu ficava olhando entre a cidade, uma cidade e outras, mesmo cidades pequenas, e um povoados grande, pessoal, muitos moradores, sem ninguém pregando a palavra. Eu falei, não tem ninguém pregando a palavra aqui. Exatamente. Não tem ninguém anunciando a palavra aqui. E eu ficava pensando, uma multidão sem ninguém. Eu lembro que uma vez eu fui orar na casa de uma irmã, eu e a minha esposa, acho que era Benevide, o nome dela, e ela falou assim, 60 anos de idade, ela falou assim, é a primeira vez que um crente está orando na minha casa. Ela tinha 60 anos de idade, ela disse que é a primeira vez. Porque lá nós descobrimos lá no Pernambuco que uma melhor forma de evangelizar, pelo menos lá no Pernambuco e na região que eu estava, era primeiro fazer amizade, e com a amizade você tinha acesso para as pessoas. E a pergunta tem a ver até com isso, né? Quais são os maiores desafios enfrentados num campo missionário? Existem os desafios pessoais. Todo missionário, pelo menos eu acredito que todo missionário que recebe um chamado de Deus para ir para qualquer tipo de campo missionário, o campo missionário, às vezes, você está saindo da sua casa e é na frente da sua casa. É uma favela, é um lugar onde tem muita drogadição, muita prostituição. E às vezes vai ser um outro estado, vai ser um outro país, né? Pessoalmente, e assim, pelas experiências, por ter sempre conviver com muitos missionários, os primeiros desafios são internos, né? Porque quando Deus nos chama, aí começam os conflitos. Eu sempre digo que esse período dos conflitos, do deserto pessoal, é o período onde Deus está nos forjando, nos tratando, para nos levar para aquele lugar. Então, dá muito medo, porque a gente pensa, como é que eu vou me sustentar no campo? Eu passei muitos anos sem sustento nenhum no campo missionário, vivendo... Mas como você vive sem sustento? Vivendo pela fé. Pela fé. Eu tenho uma experiência, antes de completar essa, porque senão eu vou esquecer, né? Eu lembro que eu tinha saído do meu primeiro emprego, fui para Juazeiro do Norte. Eu gosto muito de açaí, mas muito mesmo, né? Os irmãos aí, ó, que estão assistindo esse podcast, quando quiserem me convidar para uma coisa que vai me deixar feliz, é açaí e frutos do mar. E aí eu lembro que eu não tenho vergonha de contar isso, porque foi um testemunho tão tremendo na minha vida, e eu vi a fidelidade de Deus.
que eu vi a fidelidade de Deus na vida do missionário no campo. Eu estava com R$ 30 no meu bolso. E eu fiquei entre tomar açaí ou comprar material de higiene pessoal. Que eu fiquei, ainda não saiu o meu seguro-desemprego, que ainda iria demorar uns 2 meses para sair, por conta dos trâmites, né? E agora? A minha igreja não podia me manter na época. E aí eu fiquei naquela dúvida, fiquei naquele embate espiritual e emocional, né, ali. Vou, não vou, vou, não vou. E aí o Espírito Santo falou assim para mim: senta e fica aí, porque se você sair e for a pé, você vai ser assaltado. O Espírito Santo falou dessa maneira comigo. Só que a gente é teimoso, né? O ser humano ele é teimoso, é obstinado. E eu falei assim: não, mas eu vou. Aí depois eu me sentei, falei: não, tá bom, vou obedecer a Deus. Quando eu obedeci, um irmão lá de Juazeiro do Norte, que eu tinha acabado de fazer amizade com ele e com a família, liga para mim e falou: você tá onde? Eu tô a gente tinha a casa dos homens e a casa das mulheres, né? E tinha base. E aí eu falei: eu tô na casa dos homens. Ele: se apronte. Então, como falou o nordestino, se apronte, né? Fique pronto, porque nós vamos passar aí para te levar para comer um açaí. Você vai poder comer o tanto que você quiser. E eu fiquei: nossa, meu Deus, como Deus é tremendo. Por quê? Em nenhum momento eu tinha conversado com esse irmão, tinha falado do meu desejo. Ele simplesmente perguntou: você está onde e tal? Eu estou na casa dos homens. Fique pronto que nós vamos passar aí e você vai tomar muito açaí hoje. Então eu sempre vi essas coisas como realmente provisão de Deus, os mimos de Deus, né? Então, nós enfrentamos a parte emocional. Pastor, uma das coisas que muitos missionários vivem no campo é a solidão, porque está longe do convívio familiar, dos seus amigos, do seu convívio ali de amizade, escola, rua, né, do seu bairro ali, da sua vizinhança. Então você se encontra no outro contexto, numa outra cultura. Por mais que eu sou nordestino, de Pernambuco para o Ceará, a mudança cultural é muito grande, tem muita coisa diferente, muitos termos que eles usam no linguajar que é diferente do que nós falamos no Pernambuco, né? Fora disso, a questão do desafio da fé, de viver pela fé, de crer que Deus vai suprir, que Deus vai prover, né? Tem missionário hoje em dia que é empreendedor e consegue fazer alguma coisa para vender ali. E as pessoas não entendem que ou a pessoa vive integralmente para Deus, ou a pessoa tem que trabalhar. Muitos chamam missionários de preguiçosos. Não são, meu irmão. Missionário trabalha muito. Acorda cedo muitas vezes, vai visitar os campos, vai visitar os lugares, passa o dia ali orando, evangelizando, né? Então nós temos todos esses desafios. E também o desafio cultural, né? O desafio espiritual, emocional e o cultural, né? Eu enfrentei todos esses. Ter que me acostumar com a comida, ter que me acostumar com a cultura, ter que me acostumar com o ambiente espiritual da cidade, muitas vezes pesado, onde a gente ficava doente, enfrentava lutas espirituais, visitações às noites de demônios querendo parar a gente, querendo intimidar, né? Então, as pessoas, muitas pessoas não têm conhecimento disso. Pensa que missões é passear, é ir para o campo, é tudo muito bonito. Quando veem as fotos, né, a gente com as crianças ali, não sabe dos desafios que nós enfrentamos até chegar naquelas crianças. E às vezes até ser ameaçados de morte, né, por líderes ali do bairro, por líderes daquela comunidade, né, por sacerdotes espirituais também, que aconteceu isso comigo. De eu ser ameaçado por sacerdotes espirituais da região, né, de uma certa capela, e dizer que era para eu sair dali porque as crianças estavam vindo para mim e não estavam indo mais para as reuniões deles, né? E em nenhum momento eu obrigava as crianças estavam ouvindo a verdade, ouvindo a palavra simples, pura, ali muito prática, e didática, de uma maneira didática, e queriam estar ali ouvindo a palavra, né? Então nós enfrentamos principalmente a parte financeira.
é a mais difícil. É um desafio diário. E é interessante isso, né? As finanças da igreja, eu vou dar um exemplo, né? Conheci uma missionária, não vou falar a região, né? Mas a igreja dela era rica. A igreja que tinha muitos empresários, profissionais liberais, médico, advogado, uma igreja de posse lá em uma região, quase falei região. Aí, e ela passando dificuldade lá no campo, vamos dizer, dava mal o salário dela, que eu acho que não sei nem se era o salário mínimo, mas ajuda missionária, mas ela com outras dificuldades, ela querendo expandir. E eu falei, mas a igreja tem tanto. Se eu tirasse uma parte, não ia nem fazer falta. Exatamente. Mas o que nós gostávamos de falar é a falta da visão missionária, né? De ajudar o missionário, que quanto mais recursos ele tiver, mais condições, ele vai fazer com mais leveza e vai ter muito mais resultado, né? Nós tínhamos muitos casos na base missionária, ou de pessoas que iriam visitar a base, que eram enviadas pelas suas igrejas e eram abandonadas pelas suas próprias igrejas, né? Eu já enfrentei isso mais ou menos, só que eu sempre fui muito firme, né? Assim, me abandonou, tá bom, não tem problema. Então eu ia e fazia outra coisa, Mas explica aí o que é abandonado. É assim, a igreja, ela cria uma expectativa no coração do missionário, ela envia o missionário para o campo, paga as passagens, faz promessas para o missionário muitas vezes, diz que vai pagar um salário para aquele missionário, para o missionário realmente viver ali, evangelizando, pregando, levantando uma igreja naquele lugar, trabalhando com as crianças, fala sobre o apoio. Tem igrejas, por incrível que pareça, tem igrejas que elas levantam ofertas nos cultos de missões e não envia para o missionário. Ou será que acontece isso? Acontece. Pastor, esses missionários, eles chegam no campo missionário, a igreja envia uma oferta 1, 2 vezes, 3 vezes, depois não começa mais a enviar, aí esquece do missionário. Tipo, abandonar é isso, esquecer do missionário. Lá ele se vira. Então nós vimos muito isso. E os missionários, o que é que acontece com o missionário quando passa por isso? Muitos missionários entram em depressão. Nós tivemos uma missionária na igreja que eu fazia parte. Eu não lembro o país que ela foi. Não lembro. Mas ela foi debaixo de promessas, chegou lá, ficou abandonada. Quebrou o pé nesse país. Porque ela evangelizava, se juntava com alguns outros missionários de outros movimentos, e eles faziam teatros nas praças, nas ruas. E nesse lugar, ela foi abandonada, a igreja esqueceu, a igreja já não orava mais, a igreja já não enviava ofertas, e aí teve que ir uma missionária da igreja, que estava inclusive muito irritada com a igreja, teve que ir lá. Essa missionária tinha uma condição financeira, foi lá, levou uma oferta para ela pessoalmente, orou por ela, e falou, vamos voltar para o Brasil. E ela não queria, assim, o missionário ele fica com vergonha, né? Poxa, uma missão que não deu certo. E aí a gente pergunta, será que Deus enviou mesmo? Muitas vezes Deus enviou, mas enviou com aquela aposta, né? Apostando naquela igreja, apostando, que eu digo dando crédito àquela igreja, né? Que aquela igreja vai abençoar o missionário no campo. E a igreja que não faz isso, a igreja que vira as costas, que não abençoa missões, essa igreja, quando você vai ver, uma igreja que ela pode até prosperar financeiramente, mas a igreja ela está morta. Nós vamos ver a Lagoinha lá de Belo Horizonte, essa igreja cresceu estrondosamente. Por quê? Porque ela começou, eu não sei como é que está hoje, né? Mas ela começou investindo em missões, comprando crianças na Índia, enviando missionários para o campo. Toda a igreja, se você observar bem, que trabalha com missões, que ama missões, Deus prospera essa igreja. Tanto espiritualmente, no quesito de graça, de unção de Deus, quanto a parte financeira também, né? Então a gente via muito isso, era muito triste. Eu já passei por isso também.